Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos continuando o nosso estudo a respeito da obra O Livro dos Espíritos. Aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo, A Evolução Espiritual. Estaremos comentando as perguntas de número 96 até a pergunta de número 131, que trazem ali perguntas muito interessantes e respostas ali que cabem muitas reflexões. Então, sugerimos o seguinte: pausa esse vídeo, faça a leitura das perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores, faça suas reflexões, suas anotações e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Vamos aqui discutir sobre a evolução espiritual. Vamos fazer aqui uma análise, um autoconhecimento e tentarmos visualizar em qual escala estamos, aonde nós estamos, quão distante estamos da perfeição, o que nós precisamos fazer para então evoluir, o que significa evoluir, para onde nós vamos chegar. Todas essas perguntas estaremos discutindo aqui então, agora neste vídeo. Vamos lá? Iniciando então os nossos comentários, nós observamos através das respostas e das perguntas feitas por Allan Kardec questões muito interessantes. A primeira coisa que ele nos comenta é: os espíritos possuem diferentes ordens, que são baseadas de acordo com seus graus de evolução. Em outras palavras, apesar de sermos criados todos simples e ignorantes, à medida em que a vida foi acontecendo individualmente a cada um deles, foram então tendo separações e divisões. E isso acarretou nos diferentes tipos de graus espirituais que nós temos. Em outras palavras, separam-se em três grandes grupos de espíritos, que é o que os espíritos superiores nos propõem. Uma questão que eles nos deixam muito claro é: não nos apeguemos a essa ideia dos três grandes grupos, a ideia de que se eu estou no primeiro, eu não posso ir para o segundo. Não. Existe uma progressão. Ninguém, e isso é uma pergunta bem interessante, ninguém retrocede. Pode ficar estagnado, mas sempre caminharemos para o mesmo fim, sempre estamos buscando evoluir, todos, sem exceção. E aí ele nos comenta o seguinte: as ordens e a evolução são ilimitadas em número. Eles colocam três para facilitar o nosso entendimento, mas sempre há algo a melhorar, sempre há algo que podemos fazer a mais. E aí eles falam: a gente poderia dividir em três principais grupos para facilitar esse entendimento. E os próprios espíritos superiores nos propõem as seguintes divisões: os puros de espíritos, que seriam a máxima; depois, aqueles que o desejo do bem predomina; e os espíritos imperfeitos, aqueles que, são os espíritos maus. Os espíritos maus e aqueles que ainda não se interessam pelo bem. Então não fazem nem o bem nem o mal. Poderíamos dizer ali que seriam tipo os espíritos indiferentes. Então, tipo ali. Então, seriam essas três divisões: os espíritos superiores, a máxima ali da perfeição; aqueles espíritos que já se interessam pelo bem, que reconhecem o valor do bem, que estão buscando ser ali cada vez melhores; e aqueles espíritos que ainda não se interessam por isso, e aqueles que se comprazem no mal. Seria essa a ideia. Seriam então esses três grandes grupos, sendo este último chamado de espíritos imperfeitos. E aí eles comentam: o bem, todos eles têm capacidade de praticá-lo? Eles dizem: cada um tem esse poder, mas de acordo com o seu grau de perfeição. Quanto mais perfeito é o espírito, maior é a sua capacidade de fazer o bem. E ele vai se desenvolvendo, ele vai se expandindo à medida que o espírito evolui. Olha que interessante isso. Ele fala: os espíritos da terceira ordem, né? Ele pergunta: os espíritos da terceira ordem são essencialmente maus? Todos eles são maus? Eles querem fazer a maldade? Resposta: não. Existem aqueles que não fazem nem o mal e nem o bem. E ele fala: grande maioria esses. Observem, quantas vezes nós não estávamos ali, não fazíamos maldade, mas também não estávamos fazendo bem. Dentro da escala espírita, esses, entre aspas, os indiferentes, estão na terceira escala, porque não promovem. Eles estão ali estagnados, indiferentes. Não são essencialmente maus, não existe a maldade, talvez aquela malícia, né? Tem aquela malícia ali, se compraz talvez ali na inveja, no ciúme, mas não querem ver o outro ali sofrer, não se comprazem com o sofrimento do outro, mas também não buscam o sorriso do outro. Entendem a diferença?
Observem esses seres humanos. Tem aqueles seres humanos que se comprazem na maldade do outro. Eles ficam felizes em ver o outro sofrer. Existem aqueles seres humanos que ficam alegres ao ver o sorriso de alguém. E existem aqueles que não se preocupam nem com o outro. E aí ele fala, dentro dessa escala espírita, o próprio Allan Kardec vai dividir esse grupo, né, de 3 em cada uma das partes para facilitar o nosso entendimento, para que nós possamos ali aumentar o nosso autoconhecimento e quando nos depararmos com algum contato, com alguma comunicação, sabemos identificar e pensar em qual escala ele está, se vale ou não a pena. Uma coisa que é muito interessante, então se estiver na terceira escala não vale a pena, não devo mexer, não devo analisar. Ele fala pelo contrário. Nós temos que ter humildade de aprender com todos eles e entender que todos, sem exceção, são instrumentos de Deus e tem ali algo a nos ensinar. Lembrem-se, aquele que considera que sabe de tudo e que, não, essa parte aqui eu não preciso estudar. Não, eu já sou um espírito que busca o bem. Eu não estou me interessado nessa terceira escala aí dos espíritos imperfeitos. Pelo contrário, se você se interessa então pelo bem realmente, você deveria então buscar ajudar essa terceira escala e a promover o bem, a mostrar a eles o poder que o bem tem. Observe, muitas das vezes quando a gente pensa, não, isso aqui não me interessa, esse tipo de pessoa eu não converso, isso é indiferença. E de acordo com os espíritos superiores, isso representa a terceira escala dos espíritos imperfeitos. Quantas vezes nós estamos sendo indiferentes com os outros? Por exemplo, quando alguém pensa diferente de nós, a gente fala, não, essa opinião não quero ouvir, não quero considerar, não acredito que tem um pingo de verdade naquilo ali. Nós estamos sendo indiferentes. Nós não estamos fazendo mal a essa pessoa, mas também não estamos promovendo o bem. E dentro da escala espírita, isso constituía uma parte dos espíritos imperfeitos. Cabe bastante reflexão aí para nós. A indiferença é realmente uma imperfeição muito difícil, que devemos buscar combatê-la. Então, dentro da escala espírita, eles começam então com algumas considerações para nos ajudar a entender isso melhor, dessas divisões que na pergunta de número 97, né, a resposta da pergunta 97, os espíritos superiores ditaram essas 3 divisões. Os puros de espírito, né, os espíritos puros, os espíritos que se comprazem com o bem, os espíritos benevolentes e os espíritos imperfeitos. E aí o Allan Kardec vai fazer uma fragmentação para facilitar o nosso entendimento. Olha que interessante, que até o próprio livro chama da escala espírita. Ele comenta o seguinte, a escala ela está baseada justamente no adiantamento de cada espírito. E aí ele coloca umas questões interessantes sobre cada escala. Quando a gente pensa nos espíritos da terceira ordem, que seriam ali o início ali, né, os espíritos imperfeitos, tem uma predominância da matéria. E eles são ali geralmente ignorantes, orgulhosos, egoístas, têm uma propensão em fazer o mal. De novo, lembremos da pergunta, todos eles são essencialmente maus? Resposta, não, mas podem ser indiferentes. E aí dentro dessa classe, né, dessa terceira ordem, então tem aqueles que sopram a discórdia, a desconfiança, induzem ali a perdição, são aqueles que querem levar as pessoas para o buraco. E uma coisa que é muito interessante, existem tanto esses espíritos desencarnados quanto encarnados. Já viram aquelas pessoas que, tipo assim, se comprazem em ver a discórdia e querem levar as pessoas pro buraco? Ela tá ruim, mas ela não aguenta ficar ruim sozinha, não. Ela quer levar a gente pra lá. É tipo como se fosse um vendaval, um vórtex, assim, que quer puxar todo mundo pra dentro dela. Interessante. E ele coloca, são que geralmente a linguagem popular chama ali de demônios, os maus gênios, né? Fazem o mal pelo prazer, são quase sempre escolhem ali suas vítimas, pessoas honestas. Por quê? Eles sentem inveja e ciúme dessas pessoas. João, até agora, o que cabe? Cabe a essas pessoas honestas e justas terem paciência. Cabe a essas pessoas justas e honestas orar e pedir a bênção aos céus. Livrai-nos do mal. Amém. Essa parte dessa oração nos convida justamente a refletir disso. E um ponto muito interessante. Os espíritos bons devem entender que esses espíritos maus, imperfeitos, eles estão numa escala inicial da evolução. E devemos perguntar, devemos ajudá-los de alguma maneira? Muitas das vezes, esses espíritos maus são próprios instrumentos de prova para os espíritos bons de paciência, de amor, de perdão. Olha que interessante, né? Além disso, tem aqueles espíritos os levianos. O que quer dizer essa levianidade? Talvez eles não estão ali querendo te levar para o buraco, mas também não querem compromisso nenhum com a verdade.
São aqueles espíritos sombeteiros que, tipo assim, essa pessoa ele gosta de fazer ali uma bagunça, gosta ali de um charlatanismo, gosta ali de um objeto, de uma cerimônia. Opa, eu gosto disso daí também. Gosta de um escândalo, gosta de um barulho. Geralmente espíritos levianos estão ali. De novo, conseguimos observar isso tanto encarnado quanto desencarnados. Já viram aquelas pessoas que estão ali, elas se comprazem com isso? É levianidade, sensualidade, algo carnal, muito ligado ali com a matéria. Buscar a verdade, desenvolver moral? Não, por favor. Vamos fazer bagunça, vamos fazer festa. E olha a ideia. Nossa, João, então você está falando que a gente não deve promover festas. Tem uma diferença muito grande. Quando se promove festa para a alegria, para unir, um desenvolvimento moral, promover ali descontração, união, é uma coisa. Agora, promover uma festa para ter discórdia, sem nenhum intuito positivo, sem confraternizar, sem aprofundar os laços, isso realmente, levianidade, é algo que poderíamos pensar em levianidade como sendo superficialidade, algo superficial, é aquilo ali, pronto, acabou, não busco estreitar laços, não busco profundidade. E aí eles pensam ali, né, querem induzir ali o erro. Além disso, dentro dessa classe, tem aqueles espíritos pseudo-sábios, que eles falam o seguinte: gostam de palavras muito bonitas, mas quando você vai avaliar o fundo ali, não tem nada. Já viram? A forma é o que importa, mas o conteúdo ali. Quantos exemplos de poetas nós tivemos aí que se preocupavam com as estrofes muito bem estruturadas, com os versos ali que rimavam uns com os outros, e a hora que a gente analisava o conteúdo ali, qual que era a mensagem? Nenhuma. Cuidado. Eles vêm ali floreando, colocando palavras difíceis, se mostram ali, a forma, a aparência é muito importante. Mas quando você avalia o conteúdo ali por trás, não tem nada. Além disso, tem aqueles que são batalhadores e os perturbadores, que estão muito ligados com os fenômenos físicos, que vêm ali para fazer realmente a bagunça e tipo assim, não, vamos fazer aqui a festa e vamos, opa, aquelas pessoas ali gostam, sabe aquelas pessoas que buscam a doutrina espírita, que buscam conversar com os espíritos na seguinte ideia: será que espírito existe mesmo? Então deixa eu ver se essas coisas existem, deixa eu fazer uma comunicação aqui, brincar. Ou seja, levam para levianidade. E aí esses espíritos, os batedores, os perturbadores, adoram e se comprazem com essa ideia. Eles se divertem em ver os outros ali naquela situação, né? Quantas vezes a gente vê situações desse tipo, né? De pessoas usando das comunicações espíritas de uma maneira totalmente errada e de uma total fora de respeito, né? E aí eles comentam que desse jeito, sem compromisso, sem estudo, sem respeito, nenhum espírito superior vai chegar se comunicando ali. São esses espíritos imperfeitos que chegam ali fazendo a festa, né? Então, seriam mais ou menos essas categorias, né, que a gente teria ali, essas características que a gente tem ali na terceira ordem. Uma coisa que é muito interessante: um espírito, ele pode ter várias dessas características, e é isso que o Allan Kardec comentou. Ele fez essa divisão só para facilitar o nosso entendimento, para abrir os nossos olhos quando acontecerem alguma coisa, e também para nos ajudar a nos autoconhecer. Quais dessas características aqui nós temos? Talvez temos um pouquinho ali de leviandade, de pseudo-sabedoria, que focamos demais na forma e esquecemos talvez do conteúdo da palavra. Fica uma questão bem interessante. E aí ele vem a nos trazer algumas informações da segunda classe, que seria o dos bons espíritos. Aqueles ali que já começaram a verificar o valor do bem, que estão querendo ali desenvolver então a sua espiritualidade, a sua bondade, e ele vem aqui nos trazer algumas informações bem interessantes. Olha o que ele nos coloca. Os bons espíritos desejam o bem. E aí eles comentam, dentro dessa classe, uns têm ciência, então são muito ali desenvolvidos na parte da inteligência. Outros têm sabedoria, ou seja, a moral, a conduta, as virtudes, paciência, amor, humildade, fraternidade, generosidade, estão muito bem desenvolvidas, então a parte moral é bem desenvolvida. E outros têm ali a bondade, né, em fazer o bem, ali muito bem desenvolvido. Observe. Já viram aquelas pessoas que têm uma inteligência muito avançada, que pegam os conteúdos com muita facilidade, mas não fazem bem? Têm dificuldade ali em fazer o bem, serem bondosos? E faltam ali talvez as virtudes, né? Faltam ali a sabedoria?
Lembre-se, sabedoria é caminhar para essas virtudes, conduta moral. Já viram aqueles que são pessoas boas, ajudam ali, se olhar a quem querem fazer, se já estão prontos, mas carece um pouquinho de inteligência, carece um pouquinho talvez da virtude, e outros que são muito virtuosos. Tem ali a paciência, a humildade, mas falta talvez a prática do bem. Falta talvez desenvolver a inteligência em outras áreas. Eles comentam que dentro da classe dos bons espíritos existem então essas divisões. E aí eles falam, né? São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Suscitam bons pensamentos, são bondosos, benevolentes, não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem bem pelo bem. Eita, nossa, não, isso aí é a segunda classe? Sim, essa é a segunda classe de espíritos. Então fazem o bem pelo bem, sem interesse algum. Não há egoísmo aqui. O traço de egoísmo já foi ali, ó, deixado de lado. Ele faz pelo valor intrínseco que o bem tem. Aí ele fala, dentro desse grupo tem os espíritos benévolos, que são aqueles que prestam serviços aos homens e buscam protegê-los a todo momento. E ali tem um sentido moral muito bem desenvolvido, porém o intelectual nem tanto. Aí eles comentam, existem os espíritos sábios, que têm uma quantidade de conhecimento ali avassaladora, principalmente na natureza científica. E eles usam a ciência como um meio e não como um fim. Então eles têm os conhecimentos dele para promover a bondade nas outras pessoas e não para falar, olha, eu sou cientista, então isso aqui. Não. Eles usam a ciência como uma utilidade, traz a ciência como algo útil. Eles comentam, dentro disso tem os espíritos de sabedoria, que já ali buscaram um alinhamento entre o conhecimento intelectual, o conhecimento moral, e agora eles praticam então essa ideia. São os espíritos que têm qualidades morais muito desenvolvidas. E a partir desse momento em que você já une essa ideia de ciência, o intelectual, o moral, com a sua bondade, você já começa a ter uma classe que está ali, ó, subindo quase para a primeira, que são os espíritos superiores. Eles falam, os espíritos superiores são aqueles que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem é sublime. Pessoal, entenda. Linguagem sublime não é falar que eles vão falar bonito, não. Que as formas é tudo muito correto. E não é isso. Mas é que o conteúdo ali é extremamente profundo. As suas mensagens ali trazem uma profundidade fora do comum. É algo totalmente ali fora da matéria, digamos. É sublime. Busca a vida espiritual, busca a elevação, busca o desenvolvimento. É uma das principais características. Comunicam-se complacentemente com os que procuram eles com boa fé. Então, nossa, então esses espíritos superiores, eles estão lá em cima, superior, tá difícil de chegar até eles. Eles falam que não. Eles comunicam conosco, desde que nós os busquemos com fé, com certeza no nosso coração. Lembremos da mensagem de Jesus: pedi e obtereis. E aí eles comentam: esses espíritos superiores, eles podem encarnar na Terra. E quando encarnam na Terra, é para uma missão de progresso. E oferecem como exemplo esse tipo de perfeição. Em outras palavras, quando os espíritos superiores encarnam na Terra, é para fazer da sua vida um exemplo do tipo de perfeição que nós podemos então alcançar. Pegamos o nosso exemplo, que foi Jesus Cristo. Missionário, é um espírito Cristo de altíssimo escalão que veio para cá para, através da sua vida, ser o exemplo do tipo de perfeição que nós podemos alcançar, com muito esforço, com muito trabalho. E aí eles comentam, os espíritos puros, né, que é a máxima ali, que são que na linguagem popular nós chamamos dos arcanjos, dos anjos, né? Esses espíritos puros, a última classe, o topo, são os missionários, são os dedos, são as mãos de Deus, são aqueles que ajudam ali ao governo, à harmonia de todo o sistema que o universo então possui. E aí eles falam, né? Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. São os mensageiros e ministros e têm como principal função estabelecer a harmonia do universo.
Olha, interessante. Cabe aqui muita reflexão. Quais características nós possuímos de tudo isso que nós aqui comentamos? Dentro dessas classes, aonde nós estamos? Aonde nós estamos ali caminhando? Aonde nós passamos um pezinho, fomos ali? Cabe essa reflexão, cabe essa analogia. Se nós aqui estamos encarnados, viemos para cá para melhorar. Então estamos no progresso da evolução. Aonde nós já passamos? Que tipo de espíritos nós somos? Isso é uma coisa muito interessante. Ser não significa estagnar, mas significa reconhecer onde você está. E saber onde você está te ajuda a saber ali, então, como e para onde você vai chegar. É aquela ideia, né, que eu sempre gosto de enfatizar. Estou perdido. Te ligo e te pergunto. Fulano, eu estou perdido. Como que eu faço para chegar na sua casa? Qual a primeira coisa que você me pergunta? João, onde é que você está? É isso. Muitas vezes a gente não consegue chegar onde nós queremos. Nós sabemos onde a gente quer chegar, porque a gente não tem a consciência de onde é que a gente está. Por isso, aquela frase famosa, qual a maior necessidade do ser humano? Conhecer a si mesmo. Porque a partir do momento que você conhece a si mesmo, que você observa os seus defeitos, as suas qualidades, que você se posiciona, você então consegue progredir. Lembremos daquela frase também que eu gosto bastante. Nenhuma pessoa se tornará iluminada negando seus lados de sombra, mas levando luz até elas. E aí vem então o ápice do nosso vídeo, para a gente finalizar. A evolução dos espíritos. Como que acontece essa progressão? Como que acontece esse desenvolvimento? Olha que interessante. Os espíritos se melhoram através do seu desenvolvimento e através do seu livre-arbítrio. Nenhum espírito foi criado já puro, não. Todos foram criados iguais, simples e ignorantes. E através, então, do desenvolvimento individual, foram ali evoluindo. Olha a pergunta de 115 que eu achei muito interessante, eu quero ler para vocês aqui na íntegra. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e a eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, existem aqueles que aceleram o processo de evolução e aqueles que retardam o processo, de acordo com o livre-arbítrio. E aí eles comentam que o progresso é individual e depende de cada um fluir ou não com a vontade da vida. E aí eles perguntam, podem os espíritos degenerar? Resposta, não, podem estagnar, mas nunca retrocedem, sempre evoluem. Ah, João, mas tem umas pessoas que eram boas e aí começam a fazer maldade. Cuidado com isso. Quando a gente pensa nessa ideia, nós conhecemos realmente as pessoas a ponto de sabermos todas as suas características? Talvez aquela maldade ela estava ali incubada, aquela sombra estava ali sendo evitada, e aí ela vem então à tona. Entendam, nenhuma pessoa torna-se mal, nenhuma pessoa que era boa se torna mal. É algum gênio que estava ali, algum germe que foi ali, que não foi cuidado e ele então se desenvolveu. Lembremos da praga. Se ela não é controlada, ela se alastra e se desenvolve no terreno. A mesma coisa somos com nós, seres humanos. Nós temos dualidade, luz e sombra. Se nós não cuidamos do nosso lado de sombra, se nós não cuidamos dos nossos defeitos, eles podem sim se alastrar. E entendam, não é que a pessoa regrediu, é que ela trouxe à tona, ela deixou germinar aquilo que ela não cuidou. Né? E aí ele colocou o seguinte, eu achei muito interessante essa pergunta, a pergunta de 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas e já fazer eles criados já na primeira ordem? Por que Deus fez isso? Nossa, é difícil demais, né? Por que a pergunta foi boa. Por que Deus já não criou a gente já na primeira ordem? Olha a resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde é que estaria o merecimento? Ou seja,
Se nós somos pacientes, é porque nós merecemos, nós conquistamos essa paciência. Se nós somos amorosos, é porque nós desenvolvemos o nosso amor, nós conquistamos esse amor. Se nós somos felizes, é porque nós desenvolvemos a nossa felicidade. E assim por diante. Então, essa pergunta, ela é muito interessante. A resposta mais ainda. Por que nós não fomos criados perfeitos? Que mérito nós teríamos? Qual teria sido o nosso esforço? Qual teria sido a nossa parcela na vida? Qual papel nós teríamos desenvolvido? É como se fosse aquela ideia. Por que ele não entrega o peixe? Entregando o peixe, ele mataria a fome em um dia. Por que ele ensina a pescar? Porque ele nos dá a oportunidade de que o dia que a gente quiser, sabendo eu então pescar, eu posso então matar a minha fome todos os dias. Essa é a ideia. Deus não dá o peixe, mas ele ensina a gente a pescar. E ensinando a gente a pescar, ele deixa a nós a escolha de pescar ou não. E aí vem, achei também muito interessante essa questão. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Eles falam, opa, você está fazendo uma interpretação errada. Não é a fileira do mal, é a fileira da ignorância. Tem uma diferença. Ah, mas como assim? Nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber. A ideia da maldade em ser mal, ela está ligada com a ideia da nossa escolha e do nosso livre arbítrio. Muitos ali passam pelo caminho do mal, mas existem aqueles que não passaram. Nossa, então esses aí já foram criados já com um certo grau de vantagem, uma evolução em cima dos outros. Eles comentam que não. Você não observa isso nos seres humanos? Que existem aqueles seres humanos que já desde criancinhas ali, eles já são criancinhas mais benevolentes, aquelas que são indiferentes e aquelas que já são maldosas. A mesma coisa foram com os espíritos. Quando eles foram criados simples e ignorantes, existiram aqueles que caminharam no caminho da ignorância, aqueles que foram para o caminho da maldade e aqueles que foram se comprazendo com o bem, e vice-versa. Aí vem uma pergunta que eu acho que talvez o Allan Kardec comece, né? Falou, mas peraí, então não caminharam para o mal, mas caminharam para a ignorância? Olha a pergunta de 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Porque se eu fui criado simples e ignorante, eu era ignorante e não tinha consciência de mim. Como que eu poderia ter liberdade de escolha? Como que eu poderia ter optado entre o bem e o mal? Se você está falando para mim que, olha lá, pela fileira do mal não, mas pela ignorância passaram. Como que isso é possível, né? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os caminhe para uma senda de preferência a outra? Olha a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, realmente, né? Se não fosse a minha escolha, se fosse algo fora de mim, que liberdade então eu teria? Aí ele comenta: a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, existem causas exteriores que influenciam, mas ceder ou não aquilo, aí refere-se àquele espírito. E aí ele fala: é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Aí ele termina: uns cederam à tentação, outros resistiram. Essa é a ideia. João, como assim? Vamos interpretar juntos aqui. Fomos criados simples e ignorantes, certo? Veio o meio com as provas. É aí que nos diferenciamos. É aí que a nossa individualidade vem à tona. Observe, se o meio fosse a resposta para tudo, todos nós deveríamos ter então a mesma resposta, concorda? O que eu quero dizer com isso? Veio uma influência, todos nós deveríamos ter então aquela mesma resposta. Como assim? Houve oportunidade de crime. Será que a oportunidade de crime faz todos criminosos? A gente vê na prática que não. Tem pessoas que optam pelo crime, outras não. Essa é a ideia. A tentação veio, mas uns sucumbiram, outros não. É aí que começou a separação. Ah, então quer dizer o seguinte: esses que optaram por não são os mais privilegiados e aos olhos de Deus são os mais perfeitos. Isso também foi uma pergunta que o Allan Kardec fez e a resposta foi não. Não.
Aqueles que chegaram mais depressa, aqueles que estão demorando, aqueles que talvez foram criados no mesmo tempo que Jesus Cristo, até hoje estão lá no mal, têm em Deus o mesmo amor. Por quê? Se Deus é soberanamente justo e bom, como ele não poderia ter amor para as suas criaturas? E ele entende que cada um tem o seu tempo. E é essa sabedoria de Deus que confere a ele uma das características mais interessantes, que é o quê? Em deixar que cada um seja aquilo que quer ser no momento que lhes é próprio. Em outras palavras, individualidade. Olha que interessante isso, né? E então, ele fala assim, na pergunta 123, por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal, então? Porque, tipo assim, por quê? Por que Deus permite isso? Se criamos simples e ignorantes, por que ele não criou só o caminho, então, do bem? Por que ele deixa alguns caírem na tentação e se comprazerem ali no mal? Por quê? Olha a resposta. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis toda a vida dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. João, não entendi. Quando você vira e fala assim, por que Deus permite que o homem caminhe pelo mal? Você está querendo culpar o fato do homem ter entrado no caminho do mal a Deus. Ele fala, como ousa atribuir isso a Deus? Ele fala que não. O ponto da interpretação está em outro sentido. Está em que Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele permite que cada um faça suas escolhas. Ele permite que cada um ali siga o seu caminho. Essa é uma sabedoria que, convenhamos, é muito difícil de entender. E é muito difícil de praticar no nosso dia a dia. Vocês já observaram o quanto que nós influenciamos uns aos outros? O quanto que nós queremos que os outros façam aquilo que a gente faz? E Deus, Ele dá pistas, Ele dá sugestões, mas no fim, Ele deixa que cada um faça as suas obras. Que cada um tenha o seu livre arbítrio. E isso é de uma sabedoria muito profunda. Então, de novo, mas por que Deus permite, então, que o ser humano vá para o caminho do mal? Porque Ele dá a liberdade de cada um fazer as suas próprias obras, que cada um trilhe o seu caminho. Só que Ele, sendo soberano, justo, bom, a inteligência suprema, existem leis. Lembra? A justiça é para todos, mas de acordo com cada um. E é através dessa justiça que vamos lapidando os seres. É aquela questão, o espírito que, por exemplo, escolheu sempre o bem, sempre o caminho do bem, foi acertando em tudo. Ele então não precisa encarnar, tá tudo certo. Eles comentam, não, precisa também. Porque tudo bem, ele escolheu ser benévolo, escolheu fazer bondade, mas falta a ele coisas que somente a encarnação vai poder ensinar. Como que ele vai provar a sua paciência? Como que ele vai provar o seu amor? Como que ele vai provar o seu perdão? Então é necessário sim a encarnação. Essa ideia de que eu fui muito malvado, estou sendo malvado, então eu venho encarnar para pagar os meus pecados? Não, não. A gente vem para encarnar para desenvolver o nosso bem, para ser instrumentos, para desenvolver o nosso espírito e assim por diante. Então, é muito interessante, né? E aí ele vem com aquela ideia, né? Então, mas de onde é que vem essas influências? De onde é que vem essas questões para a tentação? Aí eles falam, sabe aquela questão popular que falam de Satanás, dos demônios e tudo mais? São esses espíritos imperfeitos que querem te levar para baixo. Aí eles começam a soprar umas coisinhas lá. Faz esse, faz a discórdia, mente, rouba, faz aquilo ali. E aí ele pergunta, né, na pergunta de 122, mas eles ficam influenciando até quando? A vida inteira. A vida inteira. Até que aquele indivíduo tenha domínio de si mesmo. Olha que interessante isso. Ele tem domínio de si mesmo, ele tem um império sobre si mesmo. E aí esses desistem. Fala, vixe, aquele ali já tá difícil. Aquele ali realmente não tem o que se possa fazer. Então, as influências ali cessam, diminuem,
E ele passa a ter uma conexão já mais com os espíritos superiores, sendo instrumentos de paz, de glória. Lembra aquela... A gente vai até comentar essa pergunta mais futuramente, mas tem uma pergunta aqui que diz: como afastar os maus espíritos? Resposta: atraindo os bons. Né? Através do pensamento, das atitudes, né? Então, simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons e maus desde a sua origem. É a mesma ideia, é a mesma analogia. E aí ele comenta, lembre-se, os espíritos puros, os espíritos da primeira ordem, é aqueles que reúnem todas as perfeições, que nós então comentamos. E Allan Kardec pergunta, o que pensar de anjos e demônios? Resumo. Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele teria criado seres, no caso demônios, que ficariam o resto da eternidade na maldade? Ele, sendo soberanamente justos e bom, sendo justo e bom, teria criado seres já perfeitos? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele comenta, esses demônios são os espíritos imperfeitos e que vão achar a evolução e que vão caminhar para o bem que é próprio de todos nós. Esses anjos, esses arcanjos, esses serafins são espíritos puros que, graças ao trabalho, o esforço e o mérito, conseguiram chegar até lá. De novo, Deus criou todos nós simples e ignorantes. Essa é a ideia de que ele já criou os seres. Ali você vai ficar aqui embaixo, sempre aqui, pronto, acabou. Não. Ah, eu já te criei aqui, também não. Todos eles, através do mérito, através de boas obras, foram então se desenvolvendo. E é isso o que ele então nos comenta. Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente na desgraça? Fica essa reflexão. Bom, através então dessas perguntas e dessas respostas, o que nós observamos? Temos muito trabalho a fazer. Existem então várias classes de espíritos e existe um trabalho ali muito grande. Fomos criados simples e ignorantes e através do nosso livre-arbítrio vamos escolhendo e traçando as nossas decisões, as nossas escolhas e as nossas obras. A pergunta que nos fica é, o que temos feito do nosso livre-arbítrio? Temos tido realmente consciência das nossas escolhas e do impacto que elas possuem? Aonde nós estamos dentro dessa escala? O que nós podemos fazer aqui agora, hoje, com essa oportunidade que chamamos de vida, para sermos pessoas melhores? Esse estudo faz com que eu pense, de alguma forma, nesse desenvolvimento? Lembre-se, o conhecimento é luz. Temos levado a luz desses conhecimentos e buscado viver aquilo que aprendemos aqui? São questões bem interessantes. São com essas reflexões que eu me despeço de vocês. Espero que tenhamos aí feito várias reflexões e nos vemos então no próximo capítulo, dando sequência então ao estudo do Livro dos Espíritos. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.